Ah, cadê? Então, ó, vamos começar pelo circuito diferenciador, que ele fica mais fácil a gente entender como é que ele funciona, depois a gente parte para o integrador. Então, apesar de eu ter esse nome aqui que dá a ideia de diferença, mas é a derivada. Vamos lá. Eu vou desenhar o circuito e depois a gente deduz a equação. Acho que fica um pouco mais simples fazer dessa forma. O circuito clássico do diferenciador, o diferenciador ideal, ele é muito parecido com um amplificador inversor. Quer ver? Ó? Esse aqui seria, por exemplo, o amplificador inversor. E a gente até já viu como é que acha a equação dele. O circuito diferenciador, a única diferença é que ao invés de uma resistência aqui, ó, na entrada, eu vou colocar um capacitor. Esse é o circuito. Então aqui eu vou chamar de R2 e aqui de C. Bom, dado uma tensão de entrada, aí vem, né? Dado uma tensão de entrada Vin, como que eu calculo o Vout? Se vocês pegassem esse circuito para resolver, por exemplo, como é que a gente faria? Exatamente da mesma forma que o circuito inversor. Quais são sempre as mesmas etapas? Primeira coisa que a gente olha é se existe realimentação negativa, ou seja, uma amostra da saída vai para a entrada inversora? Vai. Eu estou fazendo essa realimentação através do resistor R2. Se isso acontece, eu posso falar que existe um curto virtual aqui entre as portas inversora e não inversora. Então quer dizer que eles estão no mesmo potencial. Se na porta não inversora tem um terra, significa que eu vou ter um terra aqui também. Ó. O terra está ali. A porta inversora está no potencial zero. A única diferença é que esse terra é um terra virtual, não vai corrente para dentro desse terra. Portanto, a corrente que flui pelo circuito, essa corrente I aqui, ó, ela não vai para o terra, ela não vai para o curto virtual e ela também não vai para dentro do AO, porque o AO tem resistência infinita. Se essa corrente não flui para nenhum desses três pontos, tem um nó com 4 pontos aí, né? Significa que ela vai toda para cá. É a mesma premissa do amplificador inversor. Então toda a corrente I ela é canalizada para o resistor R2. Bom, aí quem que é a tensão de saída? Fazendo analogia, isso eu fiz já algumas vezes, né? Se a gente for fazer a analogia da tensão de saída, obviamente a tensão de saída eu digo em relação ao terra, que está aqui. Ó. Então quem que é Vout com relação ao terra? Essa aquela extensão aqui, ó. Essa queda ela vai ser igual a menos essa tensão aqui, ó. Aqui está a VR2. Então, a ponta da seta do R2 está na. Aliás, o finalzinho dela está na ponta da seta do Vout. E a ponta da seta do VR2 está no terra, que é o mesmo ponto aqui do rabinho do Vout. Portanto, eu consigo afirmar certamente que Vout vale menos VR2. Essa queda é a mesma. Se a gente for rodar essa malha e sai do terra e volta para o terra, vai dar que Vout é igual a menos VR2. E quem que é VR2? VR2 vale simplesmente essa corrente I, que está ali, vezes a resistência R2. Então vai ficar menos a corrente I, que multiplica a resistência R2. Isso aqui é o Vout. Bom, basta eu achar agora quanto que vale a corrente I. A corrente I é essa corrente aqui, né, que é que flui através do resistor do capacitor C. Bom, como que eu chego nessa corrente I? Aí é que vem o detalhe. Quando era o circuito inversor, a relação era quem que era a corrente I? Se fosse uma resistência no lugar do capacitor, era simplesmente
A tensão dividida pela resistência. Que isso era a corrente I. Só que agora tem um capacitor ali. E qual que é a relação agora que eu tenho da tensão de entrada com o capacitor? Qual que é a relação da corrente com a tensão do capacitor? A pergunta é essa. Se fosse uma resistência, era a tensão dividida pela resistência. Agora, é um capacitor. Qual que é a relação de tensão e corrente no capacitor? Bom, todo mundo lembra dessa relação, né? Que IC, a corrente no capacitor, é igual a C dVc dt. Ou seja, a corrente no capacitor é a variação da tensão, é uma derivada, né? É a capacitância que multiplica a derivada da variação de tensão no capacitor. Bom, fazendo analogia com o circuito, deixa eu até mudar a cor aqui. Essa equação que eu coloquei aqui, obviamente, ela é uma equação genérica. Então, IC é igual a C dVc, vou colocar assim, dt. Olhando para o circuito ali, ó, a corrente IC, na verdade, é a corrente I. É a mesma corrente, a corrente de um capacitor. Quem que é a tensão dVc dt? Quem que é a tensão no capacitor? A tensão em cima do capacitor é a tensão Vin. Se vocês olharem aqui para o circuito, ó, olhar a tensão que aparece em cima do capacitor, deixa eu pegar o C, ó, essa tensão aqui, ó. Quem que é essa tensão aqui? Que seria isso aqui? Seria o VC. É a tensão Vin. Ou seja, olha o VIN com relação ao terra, o VIN está aqui. A ponta da seta do VIN está na ponta da seta do VC. O rabinho da seta do VIN está no terra, o rabinho da seta do VC também está no terra. É um terra virtual, mas é um terra. Então a tensão VC é também a tensão em cima. Aliás, a tensão VC é a tensão VIN. Portanto, se eu for fazer colocando aqui aqui, ó, vai ficar C dVin dt. Portanto, a corrente I é a variação de tensão de entrada dt. Bom, tranquilo até aí? Então eu estou pegando a equação genérica, é essa daqui, e só estou colocando de acordo com o que eu tenho ali. A corrente IC é a corrente minha, a corrente I, a tensão VC é a tensão VIN. Agora é só substituir aqui, ó. Se eu pegar essa corrente I e substituir ela aqui, ó, eu vou ter que Vout vai ser igual a menos, vou colocar já assim, ó, vai ficar R2C que multiplica dVin dt. Tá aí, ó. A tensão de saída vale uma constante, né? R2C é uma constante que multiplica a derivada da tensão de entrada. Portanto, a saída é uma derivada da tensão de entrada. Pessoal, tá claro? Então, o que eu colocar ali na entrada, eu vou gerar uma saída proporcional à sua derivada. Se eu quiser que seja Vout é igual a dVin dt, basta eu colocar R2C igual a 1. Eu posso escolher um valor de R e de C de tal modo que o produto seja 1. Então, se eu colocar uma senoide ali em Vin, vai sair uma cossenoide. Se eu colocar, por exemplo, uma rampa, qual que é a derivada de uma rampa, por exemplo? O que eu estou falando é isso aqui, ó. Se Vin for uma senoide, a derivada de uma senoide vai ser uma cossenoide. Se eu colocar em Vin uma rampa, quem que é a derivada de uma rampa? Uma onda triangular. Vai dar onda quadrada, ó. Derivada de uma constante, de uma rampa crescente, vai ser um valor constante positivo. Como ele é menos, ele inverte, vai ficar uma constante negativa. Derivada da rampa decrescente daria uma constante negativa. Como ele inverte, vai ficar uma rampa, então vai ficar uma onda quadrada. Então, se eu botar um cavalo ali em Vin, vai sair a derivada do cavalo. O que a gente coloca em Vin, ele faz a derivada em tempo real. Tá claro isso? Depois a gente simula esses circuitos, tanto o derivador, quanto o diferenciador, quanto o integrador. Pessoal, alguma dúvida? Tranquilo? É simplesmente isso. Então esse é o circuito diferenciador. Ele é bastante simples, só que ele é um circuito extremamente usado. A gente pode usar isso para um punhado de coisa.
Uma aplicação disso, por exemplo, é para fazer a derivada, né? Tem uma aplicação bastante que seria para detectar, por exemplo, borda. Se eu quiser detectar, por exemplo, borda de subida, borda de descida, eu posso colocar, por exemplo, se eu colocar aqui, ó, se eu colocar uma onda triangular, eu consigo gerar uma onda quadrada. E se eu colocar uma onda quadrada no diferenciador, se eu derivar isso daqui, por exemplo, a derivada de uma onda quadrada, derivada da constante, zero. Derivada da constante, zero. Ele vai ter uma derivada somente... Deu pau aqui. Aqui, ó. A derivada vai ser somente aqui, ó, na transição. Então o que vai ficar? Vai ficar uma saída. Quando houver uma transição aqui, quando ela dá o pulso para cima, como o circuito inverte, vai dar um pulsinho, né? Vai ser um impulso, na verdade, para baixo. Quando a derivada for negativa, como ele inverte, dá um pulso para cima. Então nesses pontos aí eu tenho onde tem mudança, né? Que seria uma mudança, por exemplo, de 0 para 1 ou de 1 para 0. Enfim, tem várias aplicações. Depois a gente pode ver algumas também. Na parte de controle a gente pode usar, enfim. Então, de fato, é o circuito que calcula a derivada. Tranquilo? Bom, aí é o seguinte. Esse circuito, na prática, ele não funciona. Ele funciona muito bem na teoria. Na prática, ele não funciona de jeito nenhum. Alguém consegue identificar o motivo dele não funcionar? Na teoria é perfeito, a equação tá aí, tudo funcionando bonitinho. Quer ver? Vamos até simular isso aqui. Aliás, eu vou simular depois, porque eu já coloco com as considerações que eu já vou fazer aqui. Acho que vai ficar um pouco mais fácil. Bom, enquanto isso, alguém arrisca dizer aí por que o circuito não funciona bem na prática? Ó, o motivo é bem simples e é cruel. Não funciona mesmo, por causa do ruído. Olha o que acontece aqui, ó. Deixa eu só colocar isso aqui em tela cheia, só um minuto. Bom, vocês estão vendo o tablet aí, né? Olha só. Deixa eu até redesenhar esse circuito. Coloquei ele ali na frente. E a gente vê por que não vai funcionar. Bom, tá aí, o mesmo circuito. Qual que é o problema aqui, ó? Se a minha tensão de entrada... Digamos que eu estou colocando uma senoide aqui na tensão de entrada, ó. Aí a saída vai ser uma cossenoide. Qual que é o problema? Se porventura eu tiver ruído nessa tensão de entrada, e porventura não, certeza que vai ter, né? Tiver ruídos aqui, ó. O que o ruído tende a fazer com o capacitor? Quando eu falo ruído, seria um sinal de alta frequência, é isso que eu quero dizer. O que ele faz, o que alta frequência faz com o capacitor? O que dá para falar que ele faz? Eu posso afirmar quase certamente que o ruído ele vai tender a tornar o capacitor um curto-circuito. Lembrando que, vamos chamar de XC, que seria a impedância do capacitor. Mas que coisa. O XC é igual a 1 sobre 2π FC. Tá dando algum pau aqui, essa canetinha tá ferrando tudo. Mas o que acontece aqui, ó? Olha que inferno. Se porventura a frequência subir, nossa, eu vou ter que fechar, mas enfim, deixa eu só concluir isso aqui, ó. Se a frequência F lá embaixo sobe demais, o XC tende a virar zero.
Ou seja, ruído vai tender a tornar o capacitor um curto-circuito. Se ele é um curto, imagine que agora já não tem mais capacitor, é um curto-circuito. Quem seria o ganho desse circuito? Imaginando como se fosse um amplificador inversor. Seria R2 dividido por zero. O ganho seria infinito. Ou seja, quando o ruído entra no capacitor e faz ele se tornar um curto, o circuito tende a ficar instável. O amplificador acaba amplificando demais o ruído. Então, na prática, ele vai calcular a derivada da senoide, só que o ruído vai ser amplificado muitas vezes, a ponto de saturar o AO. Então, a gente teria uma saída aqui extremamente ruidosa. Portanto, o circuito prático não funciona, justamente por causa de ruído. Bom, aí qual que é a solução para isso? Não tem como eu quero fazer derivada, não tem como eu tenho que conviver, né, com ruído. Qual que é a solução? A solução é a seguinte. Aqui, ó. Então eu tenho ruído na tensão de entrada. O que eu posso fazer? Eu vou colocar em série com o capacitor uma resistência, uma pequena resistência aqui, ó. Pronto. Chama essa resistência de R1. Aí o que acontece? Aí o ruído vai fazer a mesma coisa. O ruído vai tender a tornar o capacitor um curto-circuito. Só que aí agora, quando esse capacitor virar um curto, quem que é o ganho do circuito? Vou até tirar ele daqui, ó. É um curto mesmo. O ruído fez isso. Quem que é o ganho do circuito agora? Pro ruído, que tornou o capacitor um curto. Vai ficar R2 sobre R1. Agora já não é mais infinito, vai ter um valor, R2 sobre R1, que é o ganho do inversor. Então na prática, o que a gente faz? Eu sempre vou escolher um valor de resistência, essa relação R2 sobre R1 vai ser 10. Então, o que acontece na prática mesmo? Inclusive até com valores reais. Normalmente a gente faz o seguinte, ó. Eu vou, para fazer o projeto, por exemplo, eu vou ter que aferir um e achar o outro. Essa saída aqui, ó, Vout, ela vai continuar sendo menos R2 vezes o C dV dt. Apesar de eu ter colocado aquela resistência ali na entrada, se o resistor R2 for maior que 10 vezes o R1, a parcela do R1 aqui na equação de saída não vai fazer diferença. Ela é desprezível. Então, essa equação continua sendo válida, desde que R2 seja 10 vezes maior do que R1. Então, na prática, a gente faz isso mesmo. Então, por exemplo, quando eu vou fazer o projeto, eu vou e coloco aqui, por exemplo, em R1, 1K. O R2 tem que ser 10 vezes maior, 10K. E aí agora, quando eu vou fazer eu escolho um capacitor de acordo com o ganho que eu quero. Então esse capacitor vale, aí a hora que eu vou fazer, por exemplo, eu quero 5, se eu quiser implementar essa equação aqui, ó, 5 dVin dt. Se eu tenho R2 que vale 10K, eu escolho um capacitor para o produto dar 5. Não quero 5, eu quero 1. Eu só quero fazer a derivada mesmo, não quero dar ganho. Ué, perfeito. Então vai ficar R2 vezes C tem que ser igual a 1. Então, normalmente o R1 e R2 já são definidos. A gente chuta um, já define o outro, que é 10 vezes maior, e aí o capacitor fica em função da equação, do ganho que eu quero dar. Tá claro até aí? Então, esse circuito que está aí é o circuito do diferenciador prático. Ele funciona na teoria e na prática, porque o ruído não vai tender a tornar esse circuito um curto-circuito. Tranquilo, gente? Bom, só que aí tem um detalhe. Quando eu coloco aquele resistor ali, eu estabilizo o diferenciador. Ele fica estável. Agora eu consigo já calcular a derivada. Só que tem um problema. Vocês devem ter feito circuito Zoom há pouco tempo, né? Então eu acho que quem faz circuito Zoom sempre fica de olho quando encontra, né, um resistor e um capacitor juntos. E eles estão juntos aqui, ó. Quando eu tenho um capacitor e um resistor, um do lado do outro. O que eu tenho aqui, ó? Quando eu tenho esse circuito? Vou até chamar aqui de FC. Eu tenho uma malha RC.
Uma malha RC, ela me diz o seguinte: isso aqui ele vai funcionar bem até uma frequência. Porque quer dizer, até uma frequência X. Porque a partir dela o capacitor já virou um curto. Então não adianta mais nada eu fazer com o sinal. Estou falando o seguinte: quando eu coloco esse R aí, ó, se esse capacitor virar um curto-circuito, não é mais capacitor, é curto. Então, quanto que vale essa frequência que vai tornar o capacitor um curto-circuito? Como que eu posso quantificar ela? Essa é a questão. Não sei se está claro o que eu estou querendo dizer. Estou falando o seguinte, vou dar um exemplo. Imagina que eu tenho uma senoide de entrada aqui de 1 kHz. Ou eu vou colocar uma senoide aqui de 100 kHz. Minha pergunta é, talvez para uma dessas frequências esse capacitor aqui virou curto. E aí meu circuito não vai integrar mais, fazer a derivada. Ele vai simplesmente dar um ganho. Que o circuito agora virou R2 sobre R1. Aí minha pergunta é, quanto que vale essa frequência que pode vir a tornar o capacitor um curto-circuito? Quando eu tenho um R e um C junto, eu consigo calcular isso. Essa frequência, se eu for desenhar ela aqui, ó, deixa eu até botar um gráfico aqui embaixo. Ó, eu vou chamar essa frequência aqui de FC, é a frequência de corte mesmo. Frequência de corte é 1 sobre 2π, deixa eu botar a cor disso aqui. Aqui, ó, essa frequência aqui, que a gente chama de nome de FC, é 1 sobre 2π RC. Essa é uma frequência de corte. Essa frequência de corte, ela está aqui, ó. Se eu for colocar um eixo de uma escala, FC está aqui. Aí o que eu estou querendo dizer com isso? Esse é um valor quantitativo já. Então vamos até colocar valores aqui. Ó. Digamos que essa frequência de corte dê, por exemplo, 10 kHz, 10K. Essa conta aí dá 10K. Ou seja, aqui vale 10K. O que isso aqui me diz? Normalmente a regra é assim, ó, 10 vezes acima do FC, aqui, ó, se eu tiver, por exemplo, em 100 kHz, isso aqui já tornou o capacitor um curto-circuito. O capacitor, eu já estou extrapolando em 10 vezes a frequência de corte do circuito. O capacitor já é um curto. Então, de 100K para frente, é um curto, não é capacitor mais. E 10 vezes abaixo disso, eu estou indo nessa região aqui, ó. Aí, de fato, ele vai virar um capacitor mesmo. Aí é um capacitor. Seria isso. Então, conclusão. Eu coloquei aquela resistência ali para estabilizar. Só que eu ganho essa frequência aqui, ó, de corte, que vai ser um indicativo de até onde meu circuito vai funcionar. Porque ele vai funcionar até 10 vezes abaixo desse valor. Ou seja, nesse caso aqui, até 1K. Até 1K de frequência, o circuito vai derivar. De 1K para frente, daqui para frente ele começa a piorar. Aqui ele fica capacitor e curto-circuito, e daqui para frente ele tende a virar um curto. E ele não faz mais nada, ele vai ser simplesmente um amplificador inversor. Então, uma vez que o capacitor virou um curto-circuito aqui, ó, ele vai simplesmente derivar. Tá claro? Então, na prática, concluindo o diferenciador. Eu tenho que colocar aquele resistor R1 ali para ele estabilizar, o circuito ficar estável. Porém, eu ganho uma frequência que é meu limite. Eu sempre tenho que trabalhar 10 vezes abaixo dela. Vou repetir. A frequência do sinal de entrada, a frequência de Vin tem que ser menor do que aquela frequência de corte dividido por 10. Isso é uma regra. Não é regra, mas é via de regra. Se eu colocar acima disso, eu não garanto a derivada. Pessoal, tranquilo? Alguma dúvida? E é assim, inclusive, que a gente até faz projeto
projeto do circuito diferenciador, ele envolve isso. Então, normalmente eu posso fazer o projeto do diferenciador. Quando eu falo projeto, eu vou ter que escolher o capacitor. Aí eu só tenho ele para achar, porque o R1 e R2 já é mais ou menos definido. Joga lá R1K, R2 vai ser 10 vezes acima, 10K. Ou R1 é 10K, o outro é 100K. Me sobra o capacitor para projetar. Se me sobra o capacitor, eu vou ter dois caminhos. Ou eu vou escolher o capacitor com base no ganho desejado, tá aqui. Ou eu escolho o capacitor com base numa frequência de corte que eu tenho. E o caminho mais usado é pela frequência de corte, porque eu sei até onde o circuito vai funcionar. Pelo ganho não é um bom negócio, porque se eu escolher pelo ganho, eu posso bater numa frequência onde a minha tensão nem vai funcionar. Então vou dar exemplo. Minha tensão de entrada é 1 kHz. Aí eu vou escolher um capacitor com base em um ganho de 4, por exemplo. Eu acho um capacitor. Quando eu acho um capacitor, eu estou achando também uma frequência de corte. Pode ser que essa frequência de corte faz o circuito nem funcionar. Então, normalmente o ganho eu não me preocupo com ele. E se eu precisar dar ganho, eu uso um outro circuito para dar ganho. Então a gente normalmente escolhe frequência de corte. Vamos fazer um exemplo aqui e simular isso. Acho que vai ficar um pouco mais claro. Ó, digamos que eu tenho uma tensão de entrada. Bom, até aí tá ok? Ou tá confuso? Eu tenho uma tensão de entrada desse jeito aqui, ó. Vamos até colocar valores. Ó, eu estou variando aqui de 1 a -1. E a frequência aqui vai ser 1 kHz. Ou seja, deixa eu botar aqui em valores, ó. Aqui é onde ele começa a repetir, né? -1 aqui, ó. Nesse ponto aqui, ó, eu tenho 1 milissegundos. Ou seja, a minha frequência do sinal é 1K. Deixa eu escrever aqui em cima. Aqui embaixo. Frequência do sinal de entrada é igual a 1K. Então ali eu tenho 1 mili, aqui eu tenho meio milissegundo. Estou só colocando a escala de tempo. Bom, esse é meu sinal de entrada. Digamos que eu queira calcular a derivada desse sinal de entrada. Eu quero derivar isso. Essas informações que eu tenho. Eu tenho o pico da entrada, a sua frequência, eu quero derivar. Para fazer a derivada, não tem jeito, o circuito é o clássico. E o circuito é esse aqui, ó. É o diferenciador. Então aqui vem o R1, capacitor, R2. E aqui está o Vout. Pois bem, aí minha pergunta é, projeta e calcula a saída. É isso. É isso que a gente vai ter que fazer. Então, para fazer o projeto, eu vou ter que escolher o R1, Opa, errei, ele botou um capacitor ali em cima. R1, R2 e o C. Tá aí. Inclusive eu botei um capacitor lá em cima, eu acredito muito em coincidências, ou não. Eu vou até ver que equação me dá quando eu tenho um capacitor lá em cima. Inclusive o circuito, o inversor, o amplificador inversor, ele foi descoberto por um acaso. O cara tava vindo pra... chama Black o cara, alguma coisa Black. Ele tava indo pro trabalho, num barco, rabiscando e achou o circuito lá e até patenteou isso. Então o amplificador inversor que é usado assim largamente hoje foi um acaso. Então, vou até descobrir depois o que vale quando eu botar um capacitor ali, que é um circuito útil. Bom, vamos lá. Então tá aí, ó. Então o que eu tenho que fazer? Descobrir R1, C e R2. Então, normalmente isso aqui já pode até chutar, vamos chamar de aferir. Eu vou jogar aqui no R1 1K. E o R2 tem que ser 10 vezes maior, 10K. Tá aí. Falta achar o capacitor.
A equação de saída desse circuito, Vout, ele vale menos, que ele sempre deriva e inverte, R2 C dVin dt. Essa é a equação de saída. Bom, para fazer o projeto, eu vou escolher fazer o projeto desse capacitor C aqui, ó, de uma forma que eu garanta que o circuito funcione. Porque se eu escolher um valor de capacitor errado, talvez o meu circuito não vai funcionar. Por exemplo, imagine que eu calculo um capacitor onde essa frequência de corte aqui dê, por exemplo, 100 Hz. Aí, o que acontece? Como a minha frequência sinal de entrada é 1K, o capacitor vai virar um curto, ele não vai derivar. Então, por isso que eu vou fazer o projeto com base na frequência de corte desejada. Então, como que eu garanto que esse circuito funcione? Eu sempre recomendo, faz isso aqui, ó, é um bom exercício. Um bom exercício não, né? Para não precisar ficar decorando, é 10 vezes acima, 10 vezes abaixo. Não, faz o seguinte. Coloca aqui a frequência de corte do circuito. Aqui é a frequência de corte. A frequência do seu sinal, ela tem que estar aqui embaixo, ó, pelo menos 10 vezes abaixo da frequência de corte. Então a frequência do meu sinal é 1K. Então a minha frequência de corte tem que ser pelo menos 10K. Tem que ser pelo menos 10 vezes acima, porque daqui para baixo o circuito vai calcular a derivada. Daqui para cima, o circuito não vai derivar mais. Se o capacitor virar um curto-circuito, o que vira o circuito ali em cima? Ó? Tá vendo que ele vai virar simplesmente um amplificador inversor com ganho de 10? Então aqui nesse caso o circuito vai ficar um amplificador inversor com ganho de 10. Então da frequência de corte para baixo ele tende a derivar, da frequência de corte para cima ele tende a multiplicar por 10, porque ele vira um inversor. Aí assim, para ele multiplicar efetivamente por 10 é 10 vezes acima da frequência de corte. A partir de 10K, por exemplo, ele vai multiplicar certamente por 10. E nesse miolo aqui ele vai fazer duas coisas ao mesmo tempo. Ele, por exemplo, se eu pegar uma frequência aqui, ó, nesse ponto, ele vai diferenciar, mas ele também vai multiplicar. Ele começa a fazer as duas coisas. Então 10 vezes entre os limites é o ideal trabalhar. Portanto, eu vou escolher um capacitor aqui de tal modo que a frequência de corte do circuito fique, ou seja, 10K. Ou seja, 10K é igual a 1 sobre 2π, o R1 que é 1K, vezes o C. É isso. Portanto, o capacitor C vai ser igual a 1... Peraí. Não ficou bom não. O C vai ser igual a 1 sobre 2π, 1K 10K. O capacitor C vai ser igual a... Deixa eu ver quanto vai dar isso. Eu descobri algo mais pesado que o AutoCAD, chama Google Meet. O computador aqui está fritando. Para abrir a calculadora ele está sofrendo. Então o capacitor C vale 1 sobre 2π 1000, 10.000. O capacitor C vai dar 15,9 nano, 16 nano aproximadamente. 16 nanofarads, está aí, ó. 16 nano. É isso. Projetei o circuito. Agora ele vai fazer a derivada, com certeza, porque a frequência de corte do circuito vai dar 10K. Eu estou trabalhando a 1K. Bom, aí vem a outra parte. Calcular a saída esperada. Se a gente simular esse circuito, o que eu espero na saída? Pessoal, até aí tá ok? Tranquilo? Bom, vamos calcular a saída. Ó, eu tenho R2, tenho capacitor.
Falta eu achar agora o Vin. O Vin é a equação do Vin, na verdade. Quando eu falo Vin é a equação. Agora a tensão de entrada é uma rampa. É uma rampa. São duas rampas, na verdade, né? O que eu vou fazer é achar aqui, ó, fazer a equação dessa primeira rampa. Porque essa outra aqui é igual. Exatamente a mesma coisa. Deixa eu apagar isso aqui. Já as informações estão lá. Bom, como é que eu chego na equação dessa rampa? Eu vou fazer esse negócio rápido aqui pra gente não perder tempo, mas isso aqui é lá vem do médio, na verdade. Ó, y é igual a ax mais b. É isso. Na verdade nem é x. Eu vou chamar aqui de t. Que eu estou na escala do t. Então isso aqui seria a escala y e a escala t. Onde y é Vin. Então peraí. Vou chamar de Vin mesmo. Passando a reta, ó. Y é igual a x mais b, onde a y é Vin, onde é x é t. Quem que é o a? O a é o coeficiente angular dessa reta. Eu estou fazendo essa primeira parte aqui, ó. Eu estou fazendo essa primeira rampa aqui só. Onde está essa seta aí, ó? Quem que é o a? É a variação do y pela variação do x, ou seja, o a vai ser igual a 1 menos 1, final isso menos isso, dividido por isso menos isso, sobre 0,5 mili menos 0. Tá claro? Portanto, o A vai ser igual a 2 dividido por meio mili, vai dar 400. É isso, né? 2 sobre meio mili, 400. Deixa eu ver se não estou errando aqui. 2 dividido por meio é 4.000, na verdade. 4.000. Então A vale 4.000. E agora o B vai ser a condição inicial. O B é menos 1. É onde o Y, se eu jogar T igual a 0, é o que sobra para o B. Então vai ficar assim. De novo, vou passar rápido aqui, mas isso aqui acho que todo mundo está ciente, né? Vem vai ser igual a 4.000 T menos 1. Essa é a equação do Vin. Essa é a equação do Vin para essa rampa aqui, ó, a primeira. A outra aqui do lado de cá é menos 4.000T mais 1. Então essa é a equação do Vin. Aí agora é só jogar ela aqui, ó, na equação para derivar. Vamos calcular agora o Vout. Agora virou teta, quer ver? Ó? Vai ficar ó, menos... Quem quer Vout? Vai ficar menos. O R2 vale 10K. O capacitor, 15 nano, vezes a derivada de 4.000T mais 1 dt. Pessoal, tá claro? Tranquilo? Então vai ficar, ó, menos... Deixa eu multiplicar aqui, ó, 10K vezes 15 nano. 10.000 vezes 15 dividido por... vai dar 0,15 mili vezes, então, 10K vezes 15 mili, 10K vezes 15 nano, essa parte aqui, ó, 10K vezes 15 nano dá 0,15 mili. Derivada de 4.000T, 4.000. Derivada de 1, 0. Então vai dar 0,15 mili vezes 4.000. 0,15 mili vezes 4.000 vai dar 0,6 volts. Isso é a tensão, isso aí eu tô achando é o pico, na verdade, né? Qual que é a saída esperada para uma derivada de uma rampa, né? De uma constante positiva? Daquela primeira parte ali, ó. Deixa eu até botar isso aqui embaixo.
Estou colocando aqui a saída, onde eu desenhei aqui no meio. Não ficou muito organizado, mas tudo bem. Bom, então o que eu estou querendo dizer? Esse valor de 0,6 é menos 0,6 na verdade ainda. Aqui é menos 0,6. O que eu estou achando na verdade aqui é o seguinte: derivada de uma rampa positiva vai dar uma constante negativa. Foi exatamente o que eu achei. Então a equação esperada para sair é isso aqui, ó. É 0,6 menos 0,6 e quando a rampa for decrescente, a derivada dessa rampa vai dar mais 0,6. Então vai ficar onda quadrada. Então a derivada da onda triangular é uma onda quadrada. Vão ser constantes. Ó, o trem travou legal aqui agora. Não, travou bonitão. Aqui vale 0,6 e aqui menos 0,6. Isso aí é a saída esperada. Primeira coisa que você tem que saber é qual que é o formato da saída. Então, a derivada de uma onda triangular vai ser uma onda quadrada. E aí eu estou achando os limites, onde eu achei foi mais 0,6 e menos 0,6. Beleza? Bom, vamos simular isso aqui rapidamente. Eu já mostro ali as condições onde vão dar problema também. Bom, alguma dúvida até aí? Só fechar um punhado de coisa aqui, que senão eu tô ferrado. Bom, todo mundo vê minha tela? Sim, né? Olha só, então, para fazer o diferenciador, eu sempre vou trabalhar com a os ideais, porque aí eu tiro o efeito do amplificador. Ó, o tanto que é rápido montar um circuito para simular, então sempre façam isso, criem esse hábito de simular. Pessoal, tô tranquilo aí porque tá muito quieto, eu tô achando que todo mundo caiu, eu tô sozinho aqui. Tudo certo, né? Tudo certo, Ah, professor. beleza. Tô perguntando isso porque teve uma reunião que eu tava participando, realmente eu caí, aí fui eu que caí na verdade, eu não vi. Depois de 20 minutos, me falaram que eu não tava lá, né? Então fiquei conversando um tempão sozinho. Ó, então esse aqui vale 1K, foi a resistência que a gente aferiu primeiro. Esse aqui vale 10K, que é a resistência que é 10 vezes maior do que o R1. E esse capacitor aqui a gente achou que foi 16 nano, que foi aquele capacitor para a frequência de corte disso aqui, ó. Vou ter que colocar essa frequência de corte aqui, ó, é igual a 10K. Isso aqui me fala o seguinte: esse circuito vai funcionar bem até 1K, porque tem que ser 10 vezes abaixo. A partir daí o capacitor vira um curto. Aí como é que eu faço a onda triangular? Tá aqui, ó. Existe até a onda triangular aqui já. Eu só tenho que parametrizar ela. Isso aqui é o pico a pico, é 2. Então a minha onda, vocês vão lembrar, varia de menos 1 a 1. Pico a pico é 2. A frequência dela era 1K. O Dutch Cycle é meio, é que fica metade de um lado e igual metade do outro. É como se fosse uma onda igualzinha. Se eu colocar igual a 1 aqui, vai ficar uma onda dente de serra, ao invés de triangular. E o offset menos 1. Então vai ficar realmente de 1 a menos 1. Pronto, já tá, veio até pronta a onda. Eu vou pegar ela aqui só para confirmar. Então esse aqui é o V-in e aqui é o V-out. E a alimentação do AO varia de mais 15 a menos 15. Então vou chamar isso aqui de V-in e V-out. Então o que, que eu espero, vou só confirmar aqui se o V-in tá... Vou colocar o página de integração que 1 é menos 6 e simular 0,1 segundos. Então a primeira coisa, vamos ver se o V-in está certo.
O Vin tem que ser onda triangular que varia de 1 a -1. Tá lá. Bonitinha. E a frequência de 1K. Perfeito. Agora, o que eu espero na saída? A minha saída, quer ver? Vou até pegar aqui deixa eu ver se eu consigo colocar de 0. Vou botar de 0.05 até 0.06. Deixa eu ver se dá. 52. Aí, ó. Exatamente aquela onda que eu tinha colocado lá. Variando de -1 a 1. O que eu espero gerar aqui agora? Uma onda quadrada que variar de -0,6 a mais 0,6. Isso foi o que a gente achou na saída. Olha lá. Onda quadrada com pico em 0. Aqui está dando 0,64. AT. É porque na verdade não era 16 nano, era 15,9 nano. Se eu fosse achar o capacitor, mas tudo bem. Ó, então menos 0,6 a mais 0,6. Beleza, está fazendo a derivada. Se eu colocar aqui uma onda senoidal ao invés de uma onda... Só que agora as equações vão mudar, né? Eu tenho que achar a derivada de uma senoide. Mas se eu colocar uma senoide aqui, ó. Inclusive, ó, eu posso comentar essa daqui para não ficar em paralelo, né? Vou colocar uma senoide de 1 volt, 1K. De frequência também. Olha lá. Entra uma senoide, sai uma cossenoide, ó. Enfim, o que eu botar ali, ele vai calcular a derivada. Se eu botar, por exemplo, uma onda ali x², vai sair o equivalente a 2x, por exemplo. Uma parábola, se eu botar uma parábola, sai uma rampa. Se eu botar uma equação referente a um x ao cubo, vai sair um x², né? Se eu colocar x ao cubo, vai sair 2x², 3x². Enfim, ele faz a derivada. Tá claro? Aí é que vem a questão, ó, quer ver? Se eu reduzir essa frequência aqui, por exemplo, para... Vou colocar 100 Hz. O que vai acontecer? A onda, vou olhar só o aspecto dela, porque agora como eu mudei a equação, vai mudar também ali os picos. Olha lá, continua sendo onda quadrada, tá vendo? Então entra uma onda triangular, sai onda quadrada. Então quando ele continua derivando. Olha lá, continua fazendo a derivada. Agora, olha o que acontece aqui, por exemplo, se eu colocar uma frequência aqui de... Vou botar 100K. O que vai sair aqui? O que é esperado sair se eu colocar uma frequência de 100K? Eu não estou com o tablet aqui, mas tudo bem, ó. A frequência de 100K, que é essa daqui, está 10 vezes maior do que essa. Se a frequência da entrada é 10 vezes maior do que a frequência do capacitor, o capacitor virou um curto. Se o capacitor vira um curto, o que acontece? O que o circuito virou simplesmente? Concorda que ele vai virar simplesmente um inversor? Com ganho de 10, vai ficar 10K sobre 1K? Então, o que eu espero ter aqui na saída? Uma onda multiplicada por 10, simplesmente. Então, se aqui está variando de 1 a -1, vai ser uma onda triangular também, variando de 10 a -10. Olha lá. Agora o circuito já não deriva mais, ele está simplesmente multiplicando, ó, virou um multiplicador. Porque agora eu estou trabalhando 10 vezes acima da frequência de corte do sinal. Então o diferenciador tem esse detalhe, esse problema. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que respeitar essa frequência de corte. Eu tenho que trabalhar sempre abaixo dela. Se eu trabalhar acima dela, é problema. Se eu colocar, por exemplo, na frequência de corte, que é 1K, 10K também, vocês vão ver que ele vai ficar fazendo as duas coisas ao mesmo tempo. Ele vai nem multiplicar e nem derivar, quer ver? Vai ficar um trem misturado, olha lá. Ó. Ele está tentando fazer a derivada, mas também está multiplicando. Então, quando as frequências são próximas, sei lá, se eu botar aqui 5K, quando a frequência é muito próxima da frequência de corte, ele fica fazendo as duas coisas, não é uma coisa nem outra. Olha lá, agora está tendendo a se aproximar da derivada. Aí se eu colocar, por exemplo, aqui 1K, ou sei lá, 0.5K, aí ele vai começar de fato a fazer a derivada. Olha lá, aí agora já está derivando. Tranquilo, gente? Bom, vamos correr, senão não dá tempo. Esse é o circuito diferenciador. Agora vamos fazer o integrador, que faz a integral. O integrador,
A vantagem dele é que ele é bem parecido com o diferenciador, ele só troca o resistor com o capacitor. Bom, o que é o circuito integrador? O integrador ele é muito parecido com o diferenciador. A diferença é que o diferenciador, o capacitor vem aqui, no integrador que vem uma resistência e o capacitor vem aqui, ó. Eu inverto os dois. Vou fazer primeiro o integrador teórico. Depois a gente faz o prático. Esse é o integrador. É só trocar resistor com capacitor. Vamos achar a equação dele. R1C. Ora, quem que é a tensão de saída Vout? Que está aqui, ó. Primeira coisa, de novo, tem realimentação negativa? Tem. Uma amostra da saída vai para a entrada inversora. Se isso acontece, aqui eu vou ter um curto virtual. Se tem curto virtual e ali embaixo tem um terra, quer dizer que tem um terra aqui também. E eu consigo fazer a mesma relação e falar que a tensão VC, que é essa daqui, é menos Vout, ou seja, Vout é igual a menos a tensão no capacitor VC. Essa tensão Vout é, de novo, referente ao terra. Essa tensão aqui, ó. Aqui está o Vout. Vocês vão ver que Vout e VC são invertidos. Aí como é que eu acho a tensão VC? A tensão VC, eu tenho que saber primeiro o que é a relação no capacitor, né? Se aqui eu tenho a tensão de entrada Vin, eu tenho uma corrente I fluindo da mesma forma que o outro. Ó, essa corrente I que passa aqui, ela passa aqui também. É a mesma corrente. Vamos achar a primeira corrente I, porque eu vou achar a tensão VC por ali. Quanto que vale a corrente I? A corrente I vai ser igual a Vin dividido por R1. A corrente I é a tensão dividida pela resistência, já que a queda de tensão em cima do R1 é Vin. É igualzinho ao amplificador inversor. Agora, quanto que vale a tensão VC? Eu tenho a corrente I que passa em VC. Qual que é a relação da tensão com a corrente e o capacitor? É aquela mesma relação que a gente fez agora há pouco. Ó. A corrente no capacitor é C dVC dt. Portanto, quem que é a tensão VC? A tensão VC vale 1 sobre C integral de C dt. Então, só isolei, né, a tensão VC ali. Ou seja, agora, ó, quem que é a tensão VC? VC está ali mesmo. Agora, quem que é a corrente IC? Essa corrente IC é a corrente I. É a corrente que passa no capacitor, está ali, ó. Então, se eu for colocar a tensão de saída, vai ficar, ó, Vout vai ser igual a menos. Ó, Vout é menos VC, vou recopiar ela aqui. Quem que é VC? Então, Vout vai ser igual a menos. A tensão VC é igual a 1 sobre C integral da corrente IC. A corrente IC é a corrente I. E a corrente I vale Vin sobre R1 dt. Portanto, Vout vai ser igual a menos 1 sobre... O R1 eu posso passar para fora, né? R1C integral de Vin dt. Tá aí, ó. A tensão de saída é a integral da tensão de entrada. Exatamente igual ao outro, só que o outro é derivada, aqui agora vira integral.
Tranquilo? Bom, o que eu colocar em V1, ele vai integrar. Se eu colocar uma onda quadrada, integral da onda quadrada, integral de uma constante e uma rampa. Se eu botar uma rampa, sai parábola. Se eu botar uma parábola, sai um x ao cubo. Se eu botar x ao cubo, sai x à quarta. E eu vou calculando as integrais. Se eu colocar senoide, sai uma menos cossenoide. Enfim, por aí vai. Então, esse circuito tem a propriedade de fazer a integral. Bom, mas esse circuito ele tem um problema. Qual que é o problema dele? Ele tem um problema e uma vantagem. Vou falar primeiro da vantagem. Se eu colocar aqui, ó, deixa eu até apagar esses negócios que eu fiz aqui para não simplificar. Qual que é a grande vantagem desse circuito? Lembra que o integrador, o diferenciador, ruído é problema, né? Olha aqui, isso aqui não vai ser problema algum. Quer ver, ó? Eu ponho uma senoide e junto com a senoide vem ruído. O que o ruído faz com o capacitor? Faz ele virar um curto. Virou um curto-circuito. Agora já não é mais capacitor, um curto-circuito. Então o ruído faz isso. Agora, o que o circuito virou para o ruído? Quanto que vai ser a saída nesse caso aí, ó? Se ali virou um curto. É só fazer a equação. Virou um circuito equivalente a um inversor, só que o resistor R2 é zero. A saída não vai ser 0 dividido por R1 vezes a entrada? Ou seja, o ruído vai ser atenuado, ele vai ser anulado. Então o ruído para o integrador não é problema algum. O integrador acaba tirando esse ruído. O ruído nem aparece na saída. Ele sai, ele é filtrado. Inclusive esse circuito é um filtro também. Esse é o filtro passa alta. Passa baixa, aliás. Então os ruídos que são frequências mais altas são anulados. Então o integrador é de fato um filtro. Então o ruído não é problema para o integrador. O que é problema para o integrador é o nível CC. Se eu tiver aqui no sinal de entrada uma senoide deslocada, por exemplo, eu tiver um nível CC aqui, ó, eu estou com um nívelzinho CC na entrada. O nível CC faz o capacitor virar um circuito aberto. Pronto. Agora eu perdi a realimentação. Aí nesse caso o circuito fica instável. Ou seja, nível CC para o integrador é problemático. Porque eu perco a realimentação, o circuito vira instável. No outro caso eu não cheguei a fazer, mas o nível CC para o diferenciador não é problema. Mesmo porque derivada de qualquer coisa, derivada de 2 é zero. Então se vocês fizerem abrir o capacitor para o circuito diferenciador, aqui ó, vou até fazer isso aqui ó. Aqui é o diferenciador. Se eu abrir o capacitor aqui, o que vai acontecer é que o nível CC nem chega para a saída. Ele fica barrado aí na entrada. Ele não passa para frente. Então o nível CC para o diferenciador não é problema, só que ele é gravíssimo aqui para o integrador, porque ele abriu o capacitor e perdi realimentação. Qual que é a solução nesse caso? Para resolver esse problema, eu coloco em paralelo aqui com o capacitor um resistor. Resistor R2. E esse resistor também vai ser 10 vezes maior do que o R1. Se isso acontecer, ele não vai aparecer na equação, a equação continua sendo essa. Então o R2 não entra na equação, se ele for 10 vezes maior do que R1. E quando o nível CC abrir o capacitor, eu ainda tenho uma resistência ali, ó, para fechar o caminho, para fazer a realimentação. Aí nesse caso, para um nível CC, vou dar um exemplo. Se eu tiver um nível CC aqui de 1 volt, o circuito agora ele vai pegar esse 1 volt e multiplicar por 10, que R2 vai ser 10 vezes maior do que R1. O capacitor está fora, só que o circuito vai multiplicar por 10. É preferível multiplicar por 10 do que o caso anterior dele ficar instável. Então, resumindo e concluindo, o integrador e o diferenciador são totalmente o contrário. O diferenciador, ele não é, o nível CC não é problema, mas ele pega o ruído e multiplica por 10. O integrador é o contrário, ele anula ruído, mas ele pega o nível CC e multiplica por 10. Eles são, obviamente, duais, né? O que um faz, o outro faz o contrário. Até a questão derivada integral, uma coisa é contrária da outra. Beleza? Bom,
Só que quando eu coloco esse capacitor ali em cima, eu ganho um problema. Não é um problema, é um detalhe também. Eu tenho uma frequência de corte aqui, ó. Agora o meu circuito, deixa eu mudar de tela aqui para não ficar muito bagunçado. Eu tenho uma frequência de corte aqui, ó. E essa frequência de corte vai me falar a partir de onde eu vou trabalhar. No integrador, no diferenciador é o limite. Aqui é o início. Eu preciso trabalhar acima dessa frequência de corte. Porque abaixo dela o capacitor vai tender a virar um circuito aberto. Então, resumindo. Vou até fazer um projeto aqui também. Não, Leslie, eu falei errado. Esse aqui é um passa baixa. É o passa baixa. O que é passa alta é o diferenciador. O diferenciador é realmente um passa alta. Aí realmente é no offset. Esse aqui é um passa baixa. Entendeu? Aí o passa baixa realmente ele não anula o offset, ele vai manter esse offset. Nesse caso ele vai até amplificar esse offset. Bom, tá aí o circuito. Então, até como é que a gente faz o projeto disso? O projeto é simples, ó. Eu vou jogar um valor de R1. Eu vou jogar R1 aqui 10K. E o R2 vai ser 10 vezes acima disso. Não, perdão, quer ver? Eu vou até usar até uns valores bem práticos. Eu vou colocar 100K aqui em R1 e eu vou colocar 1 mega em R2. Quanto maior o valor de R2, melhor. Só que eu vou bater no teto ali de 1 mega, que é acima de 1 mega, eu já começo a ter problema de precisão. Então, R2, mas pode ser 1K 100K, 10K 100K, mas eu vou colocar 1 mega ali em R2, porque aí meu capacitor fica pequeno. Quanto maior a resistência, menor o capacitor. Aí fica mais barato o circuito. Só para não ficar a mesma coisa, né, do um e outro. Enfim. Então, R2 10 vezes maior do que R1. Agora, o problema é que para escolher esse capacitor C, aqui também eu vou ter a mesma coisa. Eu tenho uma frequência de corte ali, ó. Eu tenho uma frequência de corte desse circuito aqui, ó. Ou seja, essa frequência de corte está aqui, ó. O que isso aqui me diz? Daqui para trás, o circuito vai tender, o capacitor vai tender a abrir. Se o capacitor tende a abrir, significa que o circuito não vai mais integrar, ele vai multiplicar por 10. Então daqui para trás o circuito vira um amplificador com ganho de 10. E daqui para frente, aí ele vai tender a fazer integral. Então o que eu vou fazer para garantir a operação? A minha frequência do sinal, ela tem que estar aqui, ó, 10 vezes acima da frequência de corte. Se ela não tiver aqui em cima, o meu circuito não vai fazer bem a integral. Então daqui para frente ele integra e daí para trás ele tende a... Isso aqui vai ser 10 FC. Então vamos colocar valores. Se o FC, por exemplo, for 1K, a partir de 10K ele vai de fato fazer a integral. Abaixo de 10K ele vai tender a multiplicar por 10, porque o capacitor tende a abrir. Se o capacitor tende a abrir, o circuito fica inversor. Certo? Então, na hora de fazer o projeto, eu vou considerar justamente isso. Eu vou fazer o projeto com base na frequência de corte. Vamos até fazer isso aqui. Deixa eu ver se eu consigo... Não consigo selecionar essa turma aqui. Tá. Tá, vou deixar isso aqui. Vamos lá. Digamos o seguinte, quer ver? Ó? Eu vou colocar... Isso aí eu vou deixar depois para vocês fazerem de exercício.
Gente, meu trem tá travado demais. Travou aqui. Vamos lá. Ó, eu quero fazer a integral. Vamos fazer a mesma coisa, integral da rampa aqui, ó. Só que eu não vou calcular isso. Ó, a rampa varia de 1 a menos 1. E lembrando que a frequência dela era 1 milissegundo, né, equivale a 1K, e aqui era meio milho. Eu quero fazer a integral disso daí. O que é a saída esperada para a integral disso? Vou ter que colocar aqui, mas aí depois os valores certinhos vocês fazem. Integral de uma constante positiva, integral disso daqui, ó, é uma parábola. Então vai dar aqui, ó. Só que o integrador inverte. Então era para ser uma parábola positiva, vai ficar uma parábola negativa, vai ficar algo assim, ó. Integral de uma constante negativa vai dar uma parábola positiva. Vai ficar quase uma senoide, mas é parábola. Isso aqui equivale... Aqui, ó, o que eu estou fazendo? Eu estou integrando essa equação aqui. Ó. Essa equação era 4000t mais 1, menos 1. Se eu fizer a integral disso daqui, vai ficar... Vai dar quanto, hein? Acho que vai dar 8000t quadrado menos t. Acho que é isso. É isso mesmo. Que a derivada de... Não, perdão. 2000, né? A integral de 4000t... Já tem alguns anos que eu fiz cálculo, então lá, é isso aí, ó. 2000t quadrado menos t. Dá uma parábola. Então a integral vai dar isso daí. Aí a minha questão é, qual o valor de capacitor que eu vou escolher? Bom, vamos jogar em valores, ó, para ficar mais simples. A frequência do meu sinal... Deixa eu apagar isso aqui tudo. Olha só, a frequência do meu sinal está aqui, ó. A frequência do meu sinal é 1 kHz. A frequência do meu sinal é 1K, que é a frequência da onda. Eu vou ter que projetar a frequência de corte para ser pelo menos 100 Hz, 10 vezes abaixo, porque eu tenho que trabalhar 10 vezes acima, porque daí para baixo ele começa a integrar, a amplificar. Então a minha frequência de corte vai ter que ser 100 Hz, ou seja, quem que é a frequência de corte daquele circuito ali, ó? A frequência de corte é 1 sobre 2π RC, ou seja, 100 vai ser igual a 1 sobre 2π, o resistor é 1 mega, o capacitor é C. Esse capacitor vai ser igual a... Deixa eu fazer a conta. 1 sobre 2 sobre π sobre 100 dividido por 1 mega. Vai dar 1.6 nano. 1,6 nano. O capacitor é 1.6 nanofarads. Tá claro isso? Então o que eu fiz aqui? Eu tendo a frequência do meu sinal, que era 1K, e eu estou projetando a frequência de corte, o capacitor, para ser 1.6 nano, porque aí ele vai fazer a integral. Vamos ver se vai dar certo isso. Se eu não errei conta. Então tá aqui, ó. Ó, a onda de entrada é a mesma. Bom, tá todo mundo vendo minha tela aí, né? A diferença agora é que esse capacitor vai aqui, ó. Obviamente eles estão em paralelo, tanto faz, né? O capacitor embaixo, o resistor em cima, você não vai fazer a menor diferença. Bom, a frequência de corte aqui agora do circuito é 100 Hz. Meu resistor era 1 mega. E esse negócio aqui deu 1.6 nano. E esse resistor aqui, 100K. Tá aí, ó. Agora é o integrador. Por que eu sei que ele vai integrar? Se a minha frequência aqui for, por exemplo, 1K. Ó. 1K está 10 vezes acima de 100. Aí ele deve integrar. Aí deve dar a parábola. Olha ela aí, ó. Tá parecendo uma senoide, né?
Mas se eu for pegar só um pedaço dela aqui, que olha daqui, vamos pegar só aqui, ó, desse ponto até esse. Isso aí é uma parábola, ó. Parece uma senoide porque quando eu estou juntando as duas, mas é uma parábola, é um equivalente a um x quadrado. Está fazendo a integral. Quer ver? Se eu colocar uma onda quadrada aqui na entrada, ao invés de uma onda triangular, a integral de uma onda quadrada, qual que é? Deixa eu comentar isso aqui. Vou colocar onda quadrada variando também de menos 1 a 1, a 2, frequência de 1K, offset menos 1. Integral de uma onda quadrada, a integral de uma constante é uma rampa, né? Então, se eu integrar, por exemplo, 1, vai dar 1t. Então, vai dar uma rampa. Integral de menos 1 vai dar menos t. Tá lá, ó, a entrada é o vermelho. Olha a saída. A saída é uma rampa, ó. Então, é isso que eu estou fazendo. Inclusive, isso aqui é uma forma até de gerar onda triangular. Onde que eu encontro onda quadrada na natureza? Cristal. Se eu pegar um cristal, por exemplo, de quartzo, que ele gera uma onda quadrada, é um clock. Isso aqui é um clock, na verdade. Eu posso integrar isso para achar uma onda triangular. E eu posso, eu quero fazer outra integral. Basta eu colocar outro circuito aqui na frente, ó. Se eu pegar o mesmo circuito e fizer outra aqui, eu estou fazendo integral dupla. Aqui, ó. Estou fazendo agora a integral de uma onda triangular. Integral de uma onda triangular vai dar uma parábola. Que é o que vai dar V em 3 aqui. Olha lá. E se eu quiser integrar de novo, eu posso fazer integral décima aqui se eu quiser. Vai dando x a décima. Enfim, o pau quebra e vai pra frente. Tá claro? Então, integral disso dá isso, integral disso dá isso, integral disso aqui daria um x ao cubo e por aí vai. Tranquilo, gente? O professor, ele atrasa ou adianta a fase da onda lá? Atrasa. É porque que eu tô bem no limite da... É um filtro, na verdade, né, isso aqui. É porque é só a aplicação que é diferente, mas eu tô fazendo filtro, na verdade. Nesse caso aqui do Entendi. integrador, ele vai atrasar. Quer ver? Obrigado. Mas ele mexe na fase sim. Aí para você corrigir... Mas normalmente isso aqui não é problema, não. Normalmente ninguém fica preocupado com essa fase, não, do sinal. E você está gerando a onda, não precisa estar atracado um com o outro. Mas realmente ele mexe. É porque ele tem um efeito de filtro. Inclusive esse negócio de atraso, adianta aqui, por exemplo, ó. Aqui não vai dar para ver certinho. Tá ruim de ver. Mas assim, é porque muda a forma de onda, né? Mas se ele começa. É porque isso aqui é um problema. É um problema não, né? Parece assim, ó. Esse negócio aqui começa antes da outra. Então quer dizer que isso aqui está adiantado. Essa onda aqui está adiantada, já que ele começa antes da outra. Ele deu uma fase positiva, né? Se eu quiser atrasar isso, eu posso usar aquele circuito que a gente viu lá, o passa todas, onde eu posso deslocar essa fase. Bom, então vou voltar aqui. Se eu colocar uma senoide, por exemplo, vai dar uma cossenoide, quer ver? O que aconteceu aqui? Tá. A senoide está com um pico de 110. Olha lá. Integral da... Isso aqui é menos, né? Ó. Integral da senoide é menos cossenoide. Não, perdão. Integral do seno é menos cosseno. Só que o circuito ele tem um sinal negativo. Ele é menos, então vai virar um cosseno. Então tá aí, o positivo, cosseno positivo. Bom, o circuito funciona bem. Vou voltar aqui para o original da parábola. Tá lá, tá integrando. Agora, qual que é o problema? Quer ver? Se eu vier aqui, por exemplo, e colocar uma frequência de corte de 10 Hz, quer ver? Ó? Eu estou trabalhando 10 vezes abaixo da frequência de corte. O que vai acontecer? Se eu estou 10 vezes abaixo da frequência de corte, o capacitor abriu. Então o capacitor está aberto. Aqui eu estou trabalhando com 10, né? A frequência de corte é 100. Se o capacitor abriu, é como se nem existisse aí. Vai dar um amplificador de 10. Na hora que eu multiplicar aqui, ó, vai ficar um circuito que multiplica por 10. Aqui não deu para... obviamente é por causa do meu tempo de simulação aqui que está curtinho. Deu um pedaço... Olha lá.
Eu peguei a entrada, multipliquei por 10. Porque eu estou trabalhando 10 vezes abaixo da frequência de corte. Então, à medida que eu vou me aproximando da frequência de corte, que eu vou colocar, sei lá, 150 Hz. Eu estou muito próximo, é 100, eu estou trabalhando em 150. Vocês vão ver que ele vai multiplicar e integrar ao mesmo tempo. Ele não vai fazer uma coisa nem outra, viu lá? Tá vendo? Ele está multiplicando por 10, mas está tentando integrar. Quando eu vou me afastando da frequência de corte, aí sim ele vai fazer a integral. Então ele nesse miolo aí, ele faz as duas coisas. Tá claro? Aí vem uma pergunta de prova, quer ver? Eu vou colocar aqui 1K. Aí eu estou trabalhando 10 vezes acima, aí ele vai fazer de fato a integral. Tá lá, tá integrando. Bonitinho, tá dando uma parábola. Senhores, perceba o seguinte, essa parábola, dá pra gente fazer a conta quanto vai ser o pico dela. Basta eu integrar aquela equação que tá lá, resolver uma integralzinha. Integral definida, inclusive, né? Mas perceba que essa integral, ó, o valor positivo dela, quer ver, ó, o valor positivo, ó, 0,75 é igual ao valor negativo. Tanto é que se eu for pegar a média está aqui, ó. Esse é o botãozinho de média. A média vai dar zero, tá vendo? 0,01. É zero. É porque, obviamente, estamos simulando aqui, tem uma precisão. Certo? Então, o sinal ele é simétrico, né? Então, por isso que a média deu zero. Quer ver? Vamos fazer o seguinte agora, só para corroborar o que eu estava falando. Eu vou colocar um offset aqui, ó. Esse menos 1 tá aqui, é porque ele varia ele tem pico de 2 e desloca menos 1. Então fica de mais 1 a menos 1. Eu vou colocar aqui só 0,5 de offset. Então, quer ver? Vou até mostrar como é que vai ficar a onda de entrada para a gente ver como é que vai ficar a saída também. É isso que eu quero ver. Ó, então a onda de entrada varia de menos 1 a 1. Como é que vai ficar a minha entrada agora? Quer ver? Simulando tempo demais aqui. Deixa eu só fazer um negócio aqui, quer ver? Pronto. Olha lá. A minha tensão de entrada agora está variando de menos meio a meio, certo? Essa é a minha entrada agora. Bom, o que essa onda tem? Concorda que ela vai ter essa componente CA mais uma componente CC? Quanto que vale a componente CC desse sinal? Concorda que é só somar, né? Vai ficar meio, isso mais isso dividido por 2, né? Vai dar meio. Quer ver? Se eu for pegar a média aqui, vai dar meio, olha lá, 0,45, meio. Então essa é a minha componente CC. É como se eu tivesse 0,5 volts de nível CC no sinal, concordam? Então o que eu espero aqui na saída? O meu sinal tem a componente alternada, que varia de mais 1 a menos 1, mas ele tem uma componente CC de meio volt. O que vai acontecer com esse meio volt? O meio volt, a parte CA vai ficar tradicional, né? Vai fazer integral, vai dar uma parábola. Só que esses meio volts, ele vai enxergar o capacitor como um circuito aberto. É como se esse capacitor não tivesse aqui. Então o meio volt vai ser amplificado por 10. Estão vendo? Que vai ficar um inversor. Então o que eu espero na saída? Uma parábola, só que ele vai estar deslocado não em meio, mas em 5 volts, porque eu vou multiplicar ele por 10. Quer ver? Se eu for botar o Vout aqui em cima, olha lá. Ah, perdão. Só que ele amplifica e inverte, né? Então por isso que for menos 5. Olha lá. Olha a saída, o tanto que ela ficou deslocada. Eu só tenho meio volt, aqui fica bem claro, ó. Eu tenho meio volt de nível CC na entrada. A saída apareceu 5 volts de nível CC, porque o circuito ele amplifica em 10 vezes o sinal CC. Então o integrador tem esse problema, ele pega o nível CC e amplifica isso. Aí se eu quiser tirar esse nível CC, eu posso usar, por exemplo, um filtro passa alta, que eu posso bloquear totalmente ele. Tá claro? Agora, se não existisse esse capacitor aqui, olha o que vai acontecer, quer ver? Eu estou tirando o resistor, né? O circuito vai se saturar, quer ver? Olha lá. Nem funciona. Porque o meu nível CC ele vai ser amplificado por muitas vezes, não somente em 10. Então esse capacitor aqui é importante. Tranquilo, gente? Então esse nível CC é problema. Ou na prática, o melhor jeito aqui é colocar um filtro passa alta. Aí eu posso colocar um filtro passa alta para cortar a partir de, por exemplo,
Vai, vamos fazer isso aqui rapidinho, vai. Só pra gente fechar essa parte e até fazer uma revisão. Tá vendo, ó? Eu fiz a integral. Só que eu quero bloquear o nível CC totalmente. Eu vou fazer um filtro passa alta, vou até fazer um passa alta aqui de... vou fazer até de primeira ordem. Vamos calcular bem rápido. Eu quero justamente tirar esse nível CC. Tá aí, ó. Esse aqui é o passa alta. Eu vou usar esse aqui, inclusive, ó. Eu não vou dar ganho no sinal, que não é interessante dar ganho. Porque o meu circuito já está dando ganho. Aqui, ó. Eu vou usar... que coisa. Aqui, ó. Esse de cima. Esse é o passa alta. A frequência de corte do circuito, eu vou colocar ela uma frequência bem baixa. Eu vou colocar a frequência de corte aqui, sei lá, de 1 Hz, por exemplo. Eu só quero cortar o nível CC. E a partir de 1 Hz para cima ele vai deixar passar. Porque eu só quero cortar o nível CC. Então vamos fazer o cálculo dessa frequência de corte, ó. Ó. Então eu vou jogar um resistor de 1K e vou achar o capacitor. Então o capacitor vai ser 1 dividido por 2 dividido por π dividido por 1K, que é o resistor R1 que eu aferi, dividido por 1 Hz, que é a frequência de corte minha. Eu quero cortar a partir de 1 Hz. Ah, perdão. Eu vou deixar passar a partir de 1 Hz. E 1 Hz para trás eu vou bloquear. Vai dar um capacitor de 1,59 vezes 10 a menos 4. Ou 0,16 mili. Então vamos montar esse circuito aqui na frente, ó. Ó, o capacitor, o resistor vai ser 1K. O capacitor 0,16 mili. E a saída disso aqui, agora eu vou ligar aqui. Opa! Aqui, ó, agora aqui é um passa alta, né? Então eu só quero cortar o nível CC dele. Pronto. Olha lá. Mesmo circuito. Olha só. A frequência de corte desse circuito agora aqui é 1 Hz. Ou seja, esse aqui é um passa alta. Com frequência de corte de 1 Hz. Ou seja, a frequência do meu sinal, que é 1 kHz, vai passar. Com certeza. Mas o nível CC que está em 0 não vai passar. Tanto é, quer ver? O que eu estou querendo dizer é o seguinte. Se eu pegar isso aqui e fazer um FFT, quer ver? Como é que eu descubro o que o sinal tem de componente? Tá lá, ó. Seria o azul. Deixa eu tirar o verde aqui. Ó, olha aqui, isso aqui é minha resposta em frequência. O meu circuito tem a minha frequência de interesse, que é 1K, e uma componente contínua de 5 volts. O que eu estou fazendo? Eu estou fazendo um passa alta aqui, ó, para ele bloquear essa daqui e deixar passar essa daqui. Se eu colocasse em 10 Hz, 100 também daria, mas vou colocar 1 Hz aqui para ele cortar a partir daqui mesmo. Então, teoricamente, essa componente vai ser anulada e essa aqui vai ficar mantida. Chama aqui de VFilter. Deixa eu ver, acho que eu vou ter que simular mais tempo aqui, porque senão... Deixa eu ver se dá. Deixa eu simular aqui 1 segundo, porque eu acho que o transitório aqui vai ser brutal, ele não vai ficar legal. Pessoal, tá claro? Ó, sinal de entrada VIN deslocado, sinal de saída deslocado, e agora o meu sinal VFilter tá lá, ó, sem sinal CC, ó. O sinal, ó lá, ele pegou o nível contínuo e bloqueou e deixou o outro. Quer ver? Tanto é que se eu fazer um FFT do sinal, a gente vai ver que o sinal em verde ele deve estar com a mesma componente do azul, da parte alternada. Deixa eu tirar o VIN aqui, vai ficar só os dois.
Aqui, ó. Ah, não vai dar pra ver. O azul é a saída sem filtrar. Deixa eu colocar ela mais grossa, porque dá pra ver claramente. Olha lá. Ó, perceba que aqui eu tenho azul, mas o verde é zero. E aqui é a componente de interesse, os dois têm o mesmo, que o filtro não mexeu em nada aí, ele só bloqueou o sinal CC. E perceba que, independente desse nível CC, se for 0 pontos, eu vou botar qualquer valor aqui, quer ver? Ó? Ele vai bloquear da mesma forma, independente da sua amplitude. Porque o sinal passa alta, ele vai bloquear nível CC, independente de qual seja. Às vezes a gente faz isso regulando num potenciômetro, por exemplo, mas se mudar, eu estou mudando também. Olha lá, mudou o nível CC. Agora já não é meio, mas é 4 ponto alguma coisa. Mas a minha saída continua sem sinal CC, porque eu bloqueei ele totalmente. Se eu for pegar uma média aqui, ó, dá 0, ó, 0.002. Então, enfim, a parte de filtros é para isso. Uma das aplicações do passa alta é justamente filtrar o sinal. Pessoal, tá dando horário? Então, com isso, obviamente a gente não encerra integrador diferenciador. Mas para a parte síncrona é isso. O restante vai ficar para a parte assíncrona. Na segunda-feira a gente tem aula de novo. E aí a gente já vai falar lá de circuitos, se eu não me engano, comparadores. Essa lista de exercícios ela vai ser baseada em comparadores. Então agora no final, vocês vão ver que vai ficar mais corrido. Então a gente tem mais um relatório e mais duas listas. Também não vai ficar demais não, vai ficar tudo para a última semana. Pelo menos um relatório e uma lista. Mas enfim, então estuda essa parte de integrador diferenciador, isso aqui é extremamente importante, tem muita aplicação e é uma pena mesmo que não dá para explorar isso mais de forma síncrona, não tem tempo. Mas enfim, tentem ficar motivados para ver isso, porque realmente é uma parte importante. Alguma dúvida? A gente tem mais algum tempinho, então agora é hora de tirar dúvida. Alguém? Bom, se ninguém tem dúvidas, é isso. Então, na segunda-feira, 8h50, veremos circuitos comparadores. E eu já faço a outra lista que é baseada em comparadores e integradores e circuito diferenciador. Então, essa lista já tá metade dela está pronta, né, digamos assim. E a outra parte a gente vê na segunda-feira. Gente, é isso. Obrigado. Falou, professor. Obrigado, hein? Obrigado.